Ezequiel 19. O lamento da leoa, a parábola da videira. E tu, levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel, e dizem: quem foi tua mãe? Uma leoa entre leões, deitada, criou os seus filhotes no meio dos leãozinhos, e fez crescer um dos seus filhotinhos, o qual veio a ser leãozinho, e aprendeu a apanhar a presa e devorou os homens. E ouvindo falar dele as nações, foi apanhado na sua cova, e o trouxeram com ganchos à terra do Egito. Vendo, pois, ela que havia esperado e que a sua esperança era perdida, tomou outro dos seus filhotes e fez dele um leãozinho. E este, andando continuamente no meio dos leões, veio a ser um leãozinho e aprendeu a apanhar a presa e devorou os homens. E conheceu os seus palácios e destruiu as suas cidades e assolou-se a terra e a sua plenitude, ao ouvir o seu rugido. Então se ajuntaram contra ele as pessoas das províncias em roda, e estenderam sobre ele a rede, e foi apanhado na sua cova. E meteram-lhe em cárcere com ganchos, e o levaram ao rei da Babilônia. Fizeram-lhe não entrar nos lugares fortes, para que se não ouvisse mais a sua voz nos montes de Israel. Tua mãe era como uma videira na tua quietação, plantada à borda das águas. Ela frutificou e encheu-se de ramos por causa das muitas águas. E tinham varas fortes para cedros e dominadores, e elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos, e foi vista na sua altura como a multidão dos seus ramos. Mas foi arrancada com furor, foi abatida até a terra, e o vento oriental secou-se o seu fruto. Quebraram-se e secaram-se as suas fortes varas, e o fogo as consumiu. E agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. E de uma vara dos seus ramos saiu fogo, que consumiu o seu fruto. De maneira que não há nela nenhuma vara forte, cetro, para dominar. Esta é a lamentação, e servirá de lamentação. Ezequiel 20. Abominações da casa de Israel, depois do êxodo. E aconteceu no 7º ano, no mês 5º, ao 10 do mês, que vieram alguns dos anciões de Israel para consultarem o Senhor e assentarem-se diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos anciões de Israel e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: vós vindes consultai-me? Vivo eu, que vós não me consultareis, diz o Senhor Jeová. Julgá-los-iás tu, ó filho do homem, julgá-los-iás, fazei-lhes saber as abominações de seus pais. E dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: no dia em que escolhi a Israel, levantei a mão para os descendentes da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. E levantei a mão para eles, dizendo: eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia levantei a mão para eles, para o tirar da terra do Egito, para uma terra que tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Então lhes disse: cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, no meio das quais eles estavam, a cujos olhos eu me dei a conhecer a eles, para que o tirar da terra do Egito. Eu os tirei da terra do Egito e os levei ao deserto, e dei-lhes os meus estatutos e lhe mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-se, os homens vieram por eles. Mas também lhes dei os meus sábados,
para que servisse de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, homem vivera, por eles se profanaram grandemente os meus sábados, e eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações perante as quais os fiz sair. E contudo eu levantei a mão para eles no deserto, para os não deixar entrar na terra que ele tinha dado, que mana leite e mel, e a glória de todas as terras. Porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos e profanaram os meus sábados, porque o seu coração andava após os seus ídolos. Não obstante, o meu olho lhes perdoou, para não o destruir nem os consumir no deserto. Mas disse eu aos seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardei os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos, e executai-os. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os, os homens vivera por ele, e eles profanaram os meus sábados. Por isso eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas contive a mão, e o fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado aos olhos das nações, às vistas das quais eu fiz sair. Também levantei a mão para eles no deserto, para espalhar entre as nações e eu derramar pelas terras. Porque não executaram os meus juízos e rejeitaram os meus estatutos, e profanaram os meus sábados, e os seus olhos se iam após os ídolos de seus pais. Pelo que também lhes dei estatutos que não eram bons e juízos pelos quais não havia de viver. E contaminei em seus próprios dons, nos quais faziam passar pelo fogo tudo o que abre a madre para assolar, para que soubesse que eu sou o Senhor. Portanto, fala a casa de Israel, ou filho do homem, diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová, ainda nisto me blasfemaram vossos pais e transgrediram contra mim, porque havendo-os eu introduzido na terra sobre a qual eu levantará a mão, para ladar, então olharam para todo o outeiro alto e para toda a árvore frondosa e sacrificaram ali os seus sacrifícios e apresentaram ali as provocações das suas ofertas e puseram ali os seus cheios suaves e ali derramaram as suas libações. E eu lhes disse: que alto é este, aonde vós ides? E seu nome tem sido Bama até o dia de hoje. Portanto, diz a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová, vós contaminei os vossos mesmo a maneira de vossos pais? E vós prostituístes como as suas abominações? E quando oferecerei os vossos dons e fazeis passar os vossos filhos pelo fogo, não é certo que estáis contaminados com todos os vossos ídolos até este dia? E vós me consultareis, ó casa de Israel. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que vós me não consultareis. E o que veio ao vosso espírito de maneira alguma sucederá. Quando dizeis: seremos como as nações, como as outras gerações da terra, servindo os madeiro e a pedra, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que com mão forte, com o braço estendido e com indignação derramada, hei de reinar sobre vós. E vós tirarei dentre os povos, e vós congregarei da terra nas quais andais espalhados, com mão forte e com o braço estendido, e com indignação derramada. E vós levarei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco, face a face. Como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Jeová. E vós farei passar debaixo da vara, e vós farei entrar no vínculo do concerto.
E separarei dentre vós os rebeldes e os que prevaricaram contra mim. Da terra das suas peregrinações o tirarei. Mas a terra de Israel não voltarão, e saberei que eu sou o Senhor. Quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová: ide, sirva a cada um os seus ídolos, porque a mim me não quereis ouvir. Mas não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Jeová, ali me servirá toda a casa de Israel, toda ela naquela terra. Ali me deleitarei neles, e ali demandarei as vossas ofertas alçadas, e as primícias das vossas dádivas, com todas as vossas coisas santas. Com cheiro suave me deleitarei em vós, quando eu vos tirar dentre os povos, e vós congregar das terras, em que andais espalhados, e sereis santificados em vós ante os olhos das nações. E saberei que eu sou o Senhor, quando eu vos fizer voltar à terra de Israel, a terra para a qual levantei a mão para dar aos vossos pais. E ali vos lembrareis das vossos caminhos e de todos os vossos atos, como que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmo, porque todas as vossas maldades que tendes cometido. E saberei que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco por amor do meu nome, não conforme aos vossos maus caminhos, nem conforme aos vossos atos corruptos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dirige o rosto para o caminho do sul, e derrama as tuas palavras contra o sul, e profetiza contra o bosque do campo do sul. E disse ao bosque do sul: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que acenderei em ti um fogo, em ti consumirá toda árvore verde, toda árvore seca, não se apagará a chama flamejante. Antes, com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até o norte. E verá toda a carne que eu, o Senhor, o acendi, e não se apagará. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eles dizem de mim: não é este um dizedor de parábolas?